Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a quem já está aqui na nossa sala, pronto para essa jornada de AI no mundo da indústria. Bom dia, pessoal. Vou pedir para quem for entrando já ir mandando aqui no chat, até para a gente já ir testando o nosso chat aqui junto com vocês, e mandando um bom dia, mandando um joinha, se apresentando. Esse espaço aqui é reservado para que a gente possa trazer esse conteúdo, mas também para que a gente tenha bastante interação. É, eu queria muito agradecer todos que já estão aqui com a gente, reservando esse espaço de 1 hora aí dessa manhã de quarta-feira, corrida nessa semana de fechamento, mas que é muito importante a gente também abordar bastante conteúdo para que a gente possa juntos aí iniciar um planejamento dentro dessa jornada de AI. Bom dia, Paulo mandou um oi aqui para gente. Bom dia, primo. Bom dia, pessoal. Para quem está entrando, tá? A gente só vai dar alguns minutinhos para que todos os nossos convidados aí possam entrar, mas pontualmente às 10h05, em respeito àqueles que já entraram, que estão entrando, a gente vai iniciar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa e essa jornada aqui no mundo de AI para o segmento da indústria, pessoal. Bom dia, Fábio. Bom dia, Jéssica. Diogo. Henrique, opa, muitos nominhos conhecidos aqui. Carinhas eu não tô vendo por causa do nosso modelo aqui, mas tô vendo alguns nomes conhecidos aqui. Oi, Bruno. Legal, Bruno Dailson, que legal, prazer. Muito bom ter vocês aqui com a gente, muito cliente, muita gente nova. Bom dia, pessoal. Bom, e vamos lá aguardar mais 3 minutinhos para que alguns participantes entrem aqui com a gente e para a gente começar esse bate-papo aqui nosso. Oi, André. André também entrando aqui. Que legal, obrigada por vocês estarem interagindo aqui, é importante. Essa manhã aqui é reservada para vocês. Oi, Luan, faz tempo que a gente não se fala, hein? Bom dia. Muito legal ver algumas pessoas aqui com a gente. Augusto também, pessoal da Ilsa marcando aqui presença em peso, muito legal. Que bacana. Espero que todo mundo esteja animado aqui, todo mundo já tenha tomado café da manhã reforçado, que esse bate-papo vai ser muito bom para a gente conseguir ter algumas trocas aqui de bastante sucesso, de bastante conteúdo. Já estamos com um volume super legal aqui na nossa sala. O Anderson, o Augusto mandando bom dia aqui para gente, a Daniela também. Ótimo dia, pessoal. Estamos aguardando mais 2 minutinhos aqui para que a gente possa iniciar a nossa manhã aqui falando de AI e compartilhando um pouco mais aí de um grande case de sucesso que nós temos para vocês. Então, aguardar mais 2 minutinhos e iniciamos aqui a nossa jornada, pessoal. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Estou acompanhando aqui o nosso chat em tempo real. E logo menos eu vou passar algumas orientações também sobre o chat. O último webinar foi um sucesso de dúvidas aqui. A gente fica muito feliz quando vocês interagem, quando vocês mandam as dúvidas de vocês, porque o momento é justamente esse, para a gente poder entender mais aí das dores de vocês, tirar essas dúvidas. É claro que depois a gente reserva um tempo para falar com mais calma, individualmente, com cada um. Mas foi super legal e espero que a gente tenha bastante interação nesse também, que a gente possa aí tirar as principais dúvidas que vocês tenham. Mais 1 minutinho para a gente começar, que tem mais algumas pessoas chegando. Quem está chegando pode dar bom dia aqui no chat, pode dar um oi aqui, que a gente fica feliz de ver a interação de vocês, de ver todo mundo aqui com a gente, tá? Eu sei que é semana corrida aqui, então é muito importante ter vocês aqui com a gente. A gente vai trabalhar em uma pontualidade bem legal. E agora, pontualmente às 10h05, a gente começa aqui o nosso webinar, né? Então, um ótimo dia, pessoal. Muito bom dia para o time da Weave que está aqui com a gente, para os nossos clientes, para quem ainda não é cliente, para os nossos parceiros. É um prazer enorme estar falando aqui novamente com vocês. A Weave dando sequência na jornada de webinários de AI por vertical de negócio. E essa semana a gente vai falar do segmento de indústria, né? Então, como através da utilização da AI
um case nosso aí, um gigante da indústria com utilização de visão computacional eliminou 80% das falhas. E por eliminação de falha, entenda por redução de custo, né, pessoal? Quando a gente fala dessa jornada de AI, a gente tem tomado muito cuidado aqui para trazer para vocês os ganhos efetivos, obviamente, na prática e na operação, mas também o que isso trouxe de ganho financeiro, né? Afinal, isso é super importante quando a gente fala de investimentos nessa jornada de AI. Eu sou a Jéssica Marques, sou diretora comercial aqui da Weave. Queria passar algumas recomendações aqui sobre o nosso webinar, tá? Quem já participou dos anteriores já sabe, mas é importante a gente dar um double check aqui, né? Então, esse webinar está sendo gravado, tá? Ele vai ser enviado posteriormente por e-mail. Então, se você entrou, se você, alguém da sua empresa aí não pôde participar aqui com a gente, mas é importante ter acesso a esse conteúdo, a gente vai mandar essa gravação para que vocês possam compartilhar, para que vocês possam enviar. Se tem algum amigo, algum colega também do mesmo segmento de uma outra empresa, vai ser um prazer vocês poderem compartilhar esse conteúdo aqui que a gente vai disponibilizar para vocês. A gente reservou 60 minutos, tá? Sendo que desses 60 minutos, os 10 minutos finais serão para dúvidas, mas fiquem à vontade para, em tempo real, né? Como a gente está com a dúvida quente ali, mandar aqui no chat, já interagir, que no final a gente vai consolidar todas essas dúvidas e abordar elas em tempo real, trazendo todas essas respostas. Então, mandem elas via chat, mandem durante as nossas falas aqui, que ao final a gente vai responder todas elas nos 10 minutos aqui de finalização. Quando da inscrição, a gente manda um questionário de maturidade em AI, tá? Para quem não preencheu, a gente está mandando o link aqui no chat novamente para que vocês possam preencher. Por quê? Qual é a importância, né? E também tem esse QR Code falando dos nossos próximos webinários. Mas por que a importância desse questionário? Esse questionário vai ajudar o Weave a entender mais do nível de maturidade do seu negócio para a gente poder te apoiar nessa jornada de AI e vai fazer com que você também entenda um pouco mais de como a sua empresa está estruturada hoje para receber um projeto de AI, né? Como ela está estruturada na camada de dados, na jornada de dados, como ela já está estruturada na camada de AI, como que a gente consegue contribuir para tudo isso. Então, preencham esse questionário, que ele é super importante para vocês, claro que para a gente apoiar também, mas principalmente para vocês terem essa visão de negócio. E fica aqui, claro, o convite, né, para vocês se inscreverem para o próximo webinar, que vai ser o nosso último aqui da rodada, mas com certeza a gente vai organizar muitos outros. E a pauta vai ser agronegócio. Eu sei que tem muita empresa que está aqui, que é a indústria, mas é a indústria dentro do mundo de agronegócio também. Então fica aqui esse convite para o dia 3 de setembro, às 10 da manhã. É só acessar esse QR Code que está aqui para que vocês possam se inscrever, tá, pessoal? Então, eu queria mais uma vez agradecer. E quem vai dar esse show aqui, quem vai dar essa aula novamente, são essas duas pessoas super especiais aqui, esses dois Weavers super, super especiais que estão aqui com a gente, que é o Mozart Marim. Ele é head aí, né, da nossa frente de produtos e arquitetura de dados e IA dentro da Weave, com mais de 20 anos, tá, de experiência na jornada e soluções de multi-cloud, além de automação e transformação digital. Além aí de ser um professor e um palestrante incrível em grandes MBAs, e conselheiro de algumas startups. A gente também vai trazer o Caio aqui, que vai detalhar um pouco mais desse case que a gente pôde comentar ali, de mais de 80% aí de redução de falhas de um gigante da indústria. Ele é o nosso head de AI, especialista em automação de processos, desenvolvimento de chatbots e liderança de equipes de ciência de dados. Tem mais de 50 projetos entregues de IA que causaram um impacto superior a 78 milhões de dólares nessas empresas. Então, como eu falei, é AI reduzindo falhas, otimizando processos e operações e trazendo a redução de custo, que a gente gosta também no final. Então, eu queria passar a palavra aqui para o Mozart. Mozart, muito obrigada. E vai que é sua aqui, dar essa aula aqui para o nosso pessoal. E a gente está aqui à disposição. Não deixem de interagir. Excelente, Jéssica. Obrigado pela introdução, com esse entusiasmo, esse engajamento. Espero que a gente tenha aí essa jornada nossa de 1 hora com essa mesma energia e que a gente possa aqui estar trocando, né, pessoal? O que a gente sabe desse mundo de IA, que realmente é, é algo que veio e veio de uma maneira muito acelerada, como um foguete mesmo, e todo mundo está caminhando, está aprendendo. Claro que alguns já estão colocando algumas aplicações no ar, por experiência, ou por já vir de outras áreas de dados, engenharia de dados, machine learning. Vocês vão ver um caso espetacular aqui com o Caio, o nosso head e criador de uma plataforma que eu vou deixar para o final,
uma surpresa para vocês o que está acontecendo aqui nos bastidores. E por coincidência, né, a gente está falando de jornada de velocidade de foguete, e se a gente vai embarcar agora na nossa jornada aqui, né, na WIV, então, se a gente acha, né, que os desafios da indústria parece coisa de outro planeta, nós vamos aqui de uma forma muito clara, muito tranquila, entender que esse desafio ele existe, mas que existem ferramentas para a gente tratar o conceito processo, tecnologia e pessoas nesse contexto. Então, a gente estava falando de jornada ontem aí, né? A gente combinou lá com o nosso amigo Elon Musk e a gente quase fez no mesmo dia. Ontem foi ali o 10º lançamento da Starship, então foi um sucesso ali, o foguete mais poderoso de toda a história da exploração espacial. E a nossa jornada da UIV é uma exploração espacial. É o conceito de dominar territórios, de começar missões e explorar essa possibilidade desde a nuvem até o espaço, a jornada espacial com dados IA. Então, vamos falar um pouquinho do que é isso aqui. Então, a gente explora esse universo de possibilidades, sempre trabalhando ali com recursos de inteligência artificial nesse caminho. E a gente tem hoje a nossa missão, vamos combinar antes da gente dar a partida no nosso foguete, como vai ser o nosso setup aqui de viagem. Então, a gente vai ter uma introdução, vamos falar da decolagem, vamos falar de uma nova órbita com inteligência artificial, vamos entrar no case de uso, que é o destaque desse nosso encontro aqui. Todo mundo está aqui para ver como já foi feito, quem fez, qual foi o desafio, qual era o cenário, qual foi o cenário novo considerado e criado com as soluções, olhando o negócio, olhando o requisito, e qual foi o ganho que esse cliente tem. E o Caio vai apresentar isso para a gente de uma forma ali que ele sempre faz com que a gente fala skin in the game. Então, ele viveu esses cases, ele foi o líder desses casos e implementador, então ele vai passar nesse momento falar especialmente de como foi isso, que é para isso que a gente está aqui hoje. Então, a gente fala das missões para a indústria também, outras missões de outras empresas, e o que é muito importante, que é a questão homem e máquina. As nossas soluções, o nosso conceito de IA na WIV é sempre tendo ali o capitão da aeronave como o protagonista e as soluções de IA como o copiloto, o assistente desses capitães. Quando a gente fala de indústria, pessoal, a gente tem um dinamismo muito grande na indústria, e aí a gente volta um pouco no passado, por exemplo, em que a indústria sempre foi uma escola de análise de processos de entrega de qualidade. Então, eu vou trazer aqui algumas teorias que são do passado. A gente traz ali, por exemplo, Lean, Six Sigma, a gente traz toda a história de reengenharia, todo o trabalho de teoria das restrições. Então, a indústria sempre passou por conceitos muito fortes, lastreados em teorias práticas, como teoria das restrições vem de um físico que começou a enxergar a fábrica ali no conceito de pulmão, tambor, corda, né? Então ele analisava a fábrica aonde você tinha a melhor produtividade, olhando onde você tinha as restrições e aonde você tinha um ponto crítico na sua operação que ele poderia afetar toda a sua esteira de produção. Então, isso veio do conceito dos gargalos, analisar essas informações da onde isso acontecia, para analisar isso com dados e trazer isso de uma forma preventiva ou preditiva. Estamos falando de passado, mas já olhando ali uma inteligência brilhante de controle fabril. Quando a gente volta para esses conceitos que ainda são presentes na indústria, a gente, de uma maneira muito mais hoje conhecida, identificada e testada, a gente traz a inteligência artificial, que aí é um divisor de águas de aproveitar esses conceitos, aquilo que foi muito bem institucionalizado e operacionalizado, mas com inteligência artificial agora. E aí a gente fala também que inteligência artificial
não é automação, então a gente tem softwares ERPs, a gente tem software MES, a gente tem software que gerenciam chão de fábrica, gerenciam PLCs, mas são sistemas que automatizam de uma forma determinística. Isso vem com um padrão, uma codificação que ela é limitada nos caminhos de crítico ou caminho feliz, os famosos OR-IF, né? E se for isso, o condicional vai para cá, e se for isso, vai para cá. Quando a gente coloca IA, a gente coloca um processador inteligente generativo que analisa isso de uma forma que a gente não tinha utilizado antes. E aí a gente entra, por exemplo, num caso de machine learning, visão computacional, que é onde o Caio vai mostrar para a gente o que foi feito numa grande indústria com o caso real hoje. Então, quando a gente fala, né, de riscos das falhas em plena decolagem, né, então, as linhas de produção, você pode ter o comprometimento da qualidade do seu negócio se você não tiver estabelecido os insumos na entrada, cada fase desse processo, os lead times de produção, os lead times de entrega. Então, os sistemas hoje que suportam decisórios nessas indústrias, eles têm hoje uma capacidade de fazer isso por experiência, por tempo, e com IA você consegue trazer informações que humanamente a gente não enxergava. A gente vai explorar mais sobre isso. E, né, a gente vai aqui falar, por exemplo, que a IA é o combustível para esse voo seguro da indústria. Então, quando a gente coloca o foguete de IA nesse componente, ela traz uma potência necessária para que a indústria vá para novos patamares, acelere projetos de inovação e realmente dê saltos daquilo que vinham sendo feito até agora. Quando a gente contextualiza a indústria nessa nova órbita, falando de inteligência artificial, nós temos que pensar em alguns componentes para essa nossa missão, né? Para embarcar na nossa Starship. Então, a gente precisa entender a questão de dados, né? Então, em alguns momentos, você tem que olhar para o teu negócio e a Weave, né? Depois dessa nossa conversa no webinar, eu vou trazer um exemplo da semana passada. Semana passada, a gente fez um webinar aqui focado em varejo. Depois desse webinar, a gente já foi para as pessoas que estavam aqui, as empresas que estavam aqui, e se mostraram interessadas em avançar numa conversa de projeto, a gente continua essa jornada. Então, é uma extensão dessa missão, onde a gente começa a olhar, fazer um assessment, colocar uma radiografia de como está a operação da empresa hoje, qual o grau de maturidade com inteligência artificial, se já estão testando alguma coisa, se já testaram, qual é o stack tecnológico. Então, a gente faz essa radiografia, devolve o relatório ali para a empresa, ó, o seu modelo de maturidade é esse, e estabelece, se isso for de desejo da empresa, um caminho de montar um MVP, um POC, para utilizar a inteligência artificial dentro de uma área que faça sentido no negócio daquela organização. Então, a gente tem que entender que para essa nova órbita, você precisa entender os fluxos de dados. Você precisa de dado em tempo real, você precisa dado D-1, você precisa de um dado mensal, você precisa entender se esse dado é para tomada de decisão, se esse dado ele é por uma decisão ongoing que está acontecendo naquele momento da produção. Então, a gente passa por alguns componentes aqui para chegar numa inteligência artificial embarcada. Então, a cloud é distribuída, hoje você está, a tua atmosfera na tua empresa, você está no ambiente on-premises, você está hoje já numa cloud, você está numa cloud interna, como é que está a tua infraestrutura, como é que está o teu processamento. Então, a gente tem que entender todos esses componentes de setup do foguete para a gente chegar ali no último nível, que é a IA embarcada. Aí sim a gente prepara esse copiloto, parametriza ele com a máxima eficiência, a gente vai falar de parametrização de IA também, para que você possa ter menos riscos operacionais e você ter avanço na eficiência produtiva. Desafios industriais, pessoal. Aqui, no dia a dia, vocês passam por isso também, vão pegar alguns aqui, a gente sabe que tem mais e quando a gente faz esse trabalho com vocês, diagnóstico assessment, a gente faz o mapeamento dos desafios da indústria de vocês, do negócio de vocês,
Mas o que que acontece hoje, isso aqui baseado em entendimento de pesquisas gerais, tá? Então, hoje a gente tem falhas humanas na inspeção, isso acontece, né? Então, a gente faz uma analogia ali que são os meteoritos no espaço, né? Assim, a gente não prevê esses meteoritos, só que eles acontecem e compromete toda a qualidade e segurança dos produtos finais. Então, o que a gente não trata aqui de uma forma proativa, preditiva ou preventiva, o organismo sente como um todo numa linha de produção, como vocês bem sabem, afetando qualidade, afetando custo, afetando percepção de cliente, afetando margens da empresa. Desperdício e retrabalho, segundo ponto. Então, quando você tem ali um combustível perdido no vácuo, você consome combustível ou outros itens da aeronave ali, você consome recursos valiosos ali, aumentando intensamente os seus custos operacionais. E há que vigiar, né? E a AI faz isso de uma maneira para a gente, de uma forma até que o olho humano não consegue fazer isso. Manutenção corretiva. Então, um ponto aí de desafio da indústria sempre é a manutenção corretiva, porque você tem ali o teu foguete em plena potência, em pleno voo, e na hora que você tem uma demanda grande, você tem uma parada de máquina, você tem uma turbulência no trajeto, ele é um fator alarmante na empresa. Então, a importância de entender e fazer essa manutenção de uma forma que não impacte a tua linha de produção ou que você enxergue essa janela de tempo de manutenção no tempo correto. Custos excessivos, então também a gravidade, né? Gravidade que puxa o foguete para baixo, impedindo o crescimento, que é a questão de você mapear fornecedores nacionais, internacionais, fornecedores alternativos, lead time de reposição, lead time de produção, lead time de entrega. Se você produtos mais caros com estoque elevado, se você tem entrega em CD, se você pode fazer um trabalho de supply chain ligado para o teu fornecedor para você acelerar e não ter excesso, você ter o teu ponto de estoque necessário daquele recurso, enfim. Então, são pontos aí, desafios que vocês todos conhecem no dia a dia da indústria, que a gente vai mostrar como a gente resolveu aqui no 15. E aí chegou, né, pessoal? Chegou para mim, chegou para você, chegou para a Jéssica, chegou para o Vinícius, para a Mari, para o Caio, chegou para os nossos pais, para os nossos parentes. O famoso GPT, né? Que é o novo WhatsApp, é o novo Zap Zap, né? Como popularmente fala. Todo mundo hoje é um usuário de inteligência artificial. Aqui eu vou até fazer uma enquete, não precisa responder, não, pode mentalmente responder, depois até nas próximas eu combino com o Vini aqui com o time para a gente fazer. Eu faço ela nas minhas palestras e a resposta percentual é sempre a mesma, né? Então eu pergunto, ó, quem aqui hoje contrata um sistema de telefonia? 100% levanta a mão. Legal. Quem aqui paga um sistema de stream, Netflix, Spotify, enfim, praticamente 100%. Aí eu pergunto, quem aqui paga um plano profissional de inteligência artificial? Não chega a 5% nos públicos que eu converso. Falo, como é que você hoje, um ser humano, vivo nesse momento mais rico da nossa história, sendo que você tenha 8, 80 anos, você não está pagando ainda, sei lá, $20 para usar um assistente profissional. Você está perdendo tempo, né? E se você é uma empresa, você está perdendo mais tempo ainda de não ter uma solução empresarial como a Lívia, como a Weave, porque a gente fala, né? ChatGPT, Gemini são legais, bacana, mas são soluções ali recreativas, boas, mas para final de semana. E as soluções corporativas? A tua empresa já investe nisso? Você tem orçamento de marketing? Você tem investimento de tecnologia? Como é que está o teu orçamento dedicado para IA? Então, vou deixar aqui no ar para vocês pensarem. E aí, essa revolução, ela traz para a gente o quê? Ela traz visão computacional, vai ser o nosso case e carro-chefe hoje da conversa, aonde você tem ali vamos dizer, um telescópio avançado digital que ele enxerga além do olho humano. Então,
ele detecta ali imperfeições mínimas, ele enxerga ali, por exemplo, se na esteira de produção tem algum processo que está sendo é, não feito dentro de determinado padrão de qualidade, e aí ele já começa a coletar essas informações e trazer insights para a tomada de decisão, ou até apontar direto o erro para a correção. Modelos preditivos, então, a gente tem ali já hoje, vamos chamar aqui de uma forma no conceito da missão espacial, os radares, né, que já antecipam a, as coleções, né? Então, ele tem toda essa questão de entender as falhas, as ocorrências, e como a gente está aqui na vibe, né, no mood interestelar ou missão espacial, até não consegui, não falei com o Caio ainda, mas esse final de semana eu fiz ali a missão ali, a jornada da Star Trek, foi uma chat, tá? Não foi a natural ali. Então, para os mais ali, vamos dizer, que são fiéis ali à marca Stratec, que gosta mais do modelo tradicional, assistir todos, eu fui numa chat rapidinho, mas fiz uma revisão ali no Star Trek, que é sempre legal dar uma olhada na saga. E aí, pessoal, convido aqui o nosso head, né, o nosso estrategista de produto, o Caio, criador da nossa Lívia, e vai falar do case aqui de sucesso e da experiência que ele teve. Caio, a palavra é tua, bem-vindo. Vamos lá. Olá, obrigado, Mozart, de ter conduzido até aqui. Eu prometo que a parte vai ser rapidinho aqui. Vou falar um pouquinho sobre quais algoritmos de visão computacional a gente utilizou com esse cliente, tá? Era uma cozinha industrial. Então, imagina qual é a principal dor, né, dentro de uma cozinha industrial é a questão do acidente de trabalho, principalmente pela falta de uso de EPIs. Tá bom? Então, os cozinheiros, por exemplo, eles são obrigados a utilizar luvas com limalha de ferro, eles têm que usar luva de látex e tem um outro tipo de luva. São três tipos diferentes, por exemplo, dentro de uma cozinha industrial, tá? Aí tem outras situações, touca, óculos de proteção, dependendo da bancada que está sendo trabalhado. Então, tem diversos EPIs que precisam ser utilizados para evitar acidentes de trabalho. E o principal dor desse cliente é que eles estavam com muito acidente de trabalho, justamente nessa parte por falta de uso dos EPIs, tá? Foi bem simples a solução, tanto que eu nem vou, como eu comentei, nem vou discorrer tanto, não vai ser uma conversa muito longa, igual do outro webinar, em que eu trabalhei mais a ideia, mais o modelo, tá? Eu vou compartilhar o Paint bem rapidamente, só para trazer um conceito que foi utilizado nesse projeto, e depois já volto a palavra para o Mozart. Vini, eu vou precisar do compartilhamento, por favor. Deu algum erro aqui. Liberado, Caião. Valeu. Foi? Foi, Caio. Perfeito. Obrigado. Ok. Então imagina aqui um ambiente da cozinha industrial, tá? Está muito fino. O ambiente da cozinha industrial. Aqui você tem uma bancada de trabalho, tá? Nesse cantinho amarelo aqui, você tem uma bancada de trabalho. E dentro da cozinha, nos cantos, costuma ter câmeras, tá? É bem normal. Quem já entrou, em cozinha industrial, vocês vão ver essas câmeras aqui no canto, tá? Então, basicamente, o que que a gente fez? Dado o cozinheiro ou colaborador nessa bancada, tá? Utilizando aqui os utensílios, a gente tem uma linha de visão do que está acontecendo, tá? Pelos dois lados. Então, a gente traz esse feed, a gente tem um protocolo
RTSP, tá? Para fazer a conexão em cima das câmeras IP, tá? Depois, quem quiser dar uma procurada aí sobre esse protocolo, em que a gente consegue conectar dentro das câmeras e trazer todo o feed de vídeo delas, tá? Uma vez lendo conectado nesse feed de vídeo, a gente traz para dentro de uma plaquinha, tá? No caso, a gente usou, não sei quem já ouviu falar de uma Raspberry, tá? Então a gente usou uma Raspberry, mas daria para usar hoje uma Jetson, por exemplo, tá? Uma Jetson, né? Aí vai do custo e do bolso do cliente. Para uma Raspberry, você consegue processar hoje umas 4 câmeras. Para um Jetson, você consegue processar umas 10 a 12 câmeras por dispositivo, tá? Então, tem essa questão do custo também versus capacidade de processamento. Na Raspberry também tem um acelerador que é o Hatch 8 Plus. No Brasil, acho que só tem uma loja que vende, tá? Se você usar esse Hatch 8 Plus, também você consegue fazer aceleração de hardware. E aí você consegue ter a mesma capacidade da Jetson por um preço um pouco mais acessível, tá? Então, foi essa a ideia, assim, conexão em termos de infraestrutura, tá? Em termos de modelagem, vamos voltar aqui. Em termos de modelagem, imagina que esse daqui é a imagem que está chegando, tá? A gente quer identificar um objeto, então a palavra-chave aqui é Object Detection, tá? Então são modelos voltados a Object Detection. O melhor e mais fácil de utilizar do mercado hoje chama-se Iolo, tá? Acho que ele está no V12, lançou há um mês e meio atrás. Iolo V12, tá? E aí com o Iolo V12 você consegue fazer a parte de fine tuning para detectar justamente os objetos que você está buscando. Então, as luvas, o chapéuzinho, a malha de proteção do cabelo, os óculos e demais outros objetos dentro da cozinha. Por que que o Iolo, além da facilidade de uso, né, por que que ele foi é, priorizado para essa entrega? Então, quando a gente olha nos modelos padrão, vamos pegar aqui quem teve contato com o ResNet, né? Foram os primeiros modelos de visão computacional. Então, vamos voltar a imagem aqui. Quando a gente volta para os primeiros modelos de visão computacional, o ResNet, por exemplo, a rede neural que estava por trás, ela passava por diversas inferências. E cada inferência era um quadrinho de pixel dentro da sua imagem. Então era muito pesado para você fazer essas inferências. Você precisava fazer muitas e muitas e muitas vezes as inferências. Isso é um processo interno da própria ResNet, tá? Para você conseguir chegar num resultado palpável. E aí, a diferença para o IOLO, para a aplicação em borda, é que o IOLO, o significado é você somente olha uma vez. Então, ele introduziu um mecanismo de atenção, não é o mesmo mecanismo do Transformers, tá? São mecanismos distintos, que justamente você não precisa mais desses quadradinhos. Se tiver um único objeto, suponha que esse objeto azulzinho aqui na tela, tá? Se você tiver um único objeto na tela, você precisa de uma única inferência no seu modelo, ele olha para sua imagem como um todo, e aí ele detecta aquele objeto. E aí ele traz as coordenadas daquele objeto num formato de bounding box para a gente, dentro da imagem como um todo, tá? Basicamente foi isso, tá? Foi um case muito simples, mas o ganho foi muito grande, muito expressivo para o cliente, tá? Aí, resumindo passo a passo, né? Então, conectar um dispositivo de borda nas câmeras via protocolo RTSP nas câmeras IP, trazer esses frames, rodar um modelo de IOLO em cima desses frames para fazer a detecção de objetos. E, em caso positivo, a gente soa um alarme, tem todas as integrações, a gente rodava com Azure Functions por trás para fazer as integrações, tá? Para mandar WhatsApp, para mandar SMS e para disparar e-mail em situações de
falta de uso de EPI. E aí o coordenador responsável da área ia lá e chamava a atenção do funcionário para ele poder usar o EPI e evitar algum acidente, tá? Como eu comentei, ia ser bem rápido, bem simples, 10 minutinhos aí do período do webinar. Aí eu passo novamente a palavra para o Moser. Caio, muito obrigado. Excelente. A gente falou, pessoal, o homem aqui é bravo, é skin in the game. Mostra ali na hora como foi feito, já desenha. E uma coisa, né, pessoal, que a gente, o Caio reforçou aqui, então toda a utilização de EPIs ali na contextualização desse grande case aqui que ele falou para a gente. Então, ali tinha toda a parte da negligência dos equipamentos, como ele mostrou, segurança obrigatória, EPI, a gente sempre sabe que é um desafio nas empresas, né? Sempre a organização, o modelo de segurança, ele trabalha para isso, em alguns casos é difícil você fazer a conscientização, a educação, então, com isso aumentou ali, como o Caio falou, absurdamente a utilização, a conscientização de aparelhos. Então, essa questão da visão computacional também, né? Então, essa entrega aqui visual. Quer falar um pouco aqui, Caio, dessa foto, que eu acho que é legal você endossar aqui com a aplicação que foi montada lá. Pode ser? Sim, sim. Nessa foto aí, não é o case real, a gente não pode exibir por questões de compliance, tá? Mas é um exemplo de como é feita a detecção, o que que é o bounding box, o que que é a situação dentro da cozinha. Então, aí, nesse caso, a gente tem um colaborador pegando uma panela sem uma luva ideal para suportar o calor do cabo da panela. Aí tem o risco de queimadura. Então, esse colaborador não utilizando uma luva, ele teria sido alertado pelo modelo, tá? Tá no mudo, Moser. Acho que ele tá ajustando o som, peraí, só um momentinho. Alô, alô? Estão me ouvindo agora? Voltou. Agora sim. Voltou. Obrigado, pessoal. Caio, excelente. Esse case que o Caio trouxe para a gente, só contextualizando. Então, é um case gigantesco, tá, pessoal? Então, foi uma operação ali que o Caio teve a oportunidade de realizar num projeto nessa desenvoltura. Então, pra vocês terem uma ideia, essa operação deixou um legado nos Jogos Olímpicos, até para vocês saberem. E tinha o desafio de alimentar 25 mil pessoas dia, né, entre atletas, integrantes e todo mundo que fazia parte ali da delegação destas equipes que participaram dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ali, atendendo então 200 países, cardápio diferente, restrições alimentares, restrições por religião ou por alguma filosofia, enfim. Então, é uma operação grande aí e esse projeto é um projeto realmente de destaque que o Caio traz e que a UIV traz para vocês aqui. Dando continuidade à nossa apresentação, né, aqui o Caio já explorou nessa redução o que foi ali o resultado final das ocorrências na falta de EPI, e a gente agora fala de como que, além desse caso que nós trouxemos aqui na indústria, por onde vocês podem começar nessa jornada de IA na indústria de vocês também. Então, a gente traz um mapa completo para ajudar a guiar vocês nessa missão. Então, pode ser através, né? A gente trouxe até alguns exemplos aqui de missão, porque vocês podem estar com alguns projetos aí na mesa, alguns projetos orçados para desenvolver para áreas de negócios de vocês. Alguns de vocês são negócio, então pode estar debaixo da sua alçada, ou o time de TI que está aqui pode ter essa demanda das áreas internas para fazer. Então, pode ter uma visão, né, e uma missão desse de telescópio de qualidade, com essa a visão computacional que o Caio trouxe. Então, pode ser uma inspeção automatizada, uma redução massiva de retrabalho,
uma confiabilidade aqui em escala. Estou trazendo algumas dores de negócio. É claro que no assessment, depois na reunião individualizada ou personalizada corporativamente com vocês, a gente olha especificamente o caso de vocês. A gente, no telescópio de qualidade, né, que é um outro exemplo que eu participei desse projeto, também, numa outra organização, então a gente tinha todo um trabalho ali de câmeras inteligentes, né, como se fosse ali satélites, monitorando cada detalhe da linha de produção, capturando essas imagens em alta resolução e também em múltiplos ângulos para aquela necessidade da operação. E aí a gente colocou o modelo de IA funcionando ali como os radares dessas operações, captando essas anomalias que aconteciam. E naquele caso ali tinham alarmes automáticos, porque era uma operação crítica de usina que precisava ter uma intervenção ali quase que imediata. Aqui um outro caso também, né, de missão 2, até para contextualizar, para ver se é uma realidade de vocês de negócios. Também o radar de manutenção preditiva aqui, falando de sensores IoT e inteligência artificial. O Caio já deu um exemplo ali usando devices IoT. Eu tenho um case num grande varejista no Canadá que ele tem uma rede de caminhões frigoríficos e esses caminhões ele tem ali um device IoT dentro de cada câmera dessa frigorífica que fica submetendo ali para a cloud esses sinais de como está a temperatura naquele momento e isso a IA através de um analytics ali vai processando e entendendo se aquela carga está no momento certo, na temperatura certa. Por quê? Porque são produtos ali de alto valor e qualquer ocorrência de queda de temperatura ou subida de temperatura, você está ali, possível uma ocorrência de perda de alguns milhares de dólares. Então, fica monitorando essa frota o tempo inteiro para, se tiver alguma ocorrência, tomar ali uma, uma decisão e uma ação. Tá? A questão também, redução de 60%, né, de paradas e interrupções ali, que você precisa fazer uma parada estratégica de fábrica, de manutenção, e ampliar a vida útil de equipamentos e de produtos. Aqui é uma outra missão também, a gente traz aqui esses exemplos, mas a gente vai depois fazer um assessment com vocês direcionado. Não vou entrar em detalhes nesse caso, não precisa. Aqui é muito importante o framework de adoção. Então, esses casos que o Caio trouxe, que eu trago, a gente sempre estabelece com o cliente modelo healthcare, né? Assim, porque às vezes o cliente chega para a gente, e vocês vivem nas empresas de vocês também, né? Eu dou um exemplo, mais ou menos eu sinto uma dor aqui, sei lá, no meu corpo, aqui na região abdominal, marco uma consulta no médico, falo, doutor, estou com uma dor aqui, eu já sei que é apêndice, já quero marcar a cirurgia amanhã, já vê a sua equipe, já me dá o cronograma e amanhã a gente vai à cirurgia. Não, não é assim, né, pessoal? Chega no médico, ele vai perguntar o que você está sentindo, vai analisar os seus sintomas, vai fazer uma anamnese, vai pedir exame, temperatura, pressão, sangue, etc. Depois ele vai prescrever. A nossa jornada é igual. A gente faz um diagnóstico junto com vocês, faz todo um trabalho de análise das dores, dos potenciais. Depois, com isso, em conjunto, a quatro mãos, definimos com vocês quais são as prioridades e aí traçamos um caminho de POC, de MVP. Funcionando essa versão em laboratório, a gente amplia para industrialização e MLOps aqui, crescendo nessa parte. Já testou, deu certo, vamos ampliar para a fábrica, para outras fábricas, para outras geografias. E a escala e evolução contínua, que a gente tem um ambiente gerenciado constante para suportar os nossos clientes e os nossos prospects. A jornada, como eu já falei, passa por diagnóstico, de entender sua infra, tua capacidade de execução, até chegar na construção de um agente de IA. Ponto importantíssimo, já falei no início, né? O Human AI Collaboration, a sinergia homem-máquina. A IA é o copiloto, as decisões estratégicas, as teorias, a capacidade cognitiva, continua com seres humanos, aqueles especialistas que entendem. Aqui é um cérebro anabolizado.
A IA na indústria, né? Não é ficção científica, já é uma realidade. Então, quem já tomou a frente já está fazendo isso. Eu usei esse exemplo na nossa outra sessão, no nosso webinar, e vou usar sempre. É um exemplo real. Eu fui numa indústria e o CIO estava lá, CIO de 20 anos, muito respeitado. E aí ele falou, Moza, olha aqui o WhatsApp, ó. Um dos donos da empresa está na Alemanha e está mandando, ó, o concorrente já está fazendo. Colocou na revista aqui um projeto de IA, por que que a gente não está fazendo? Outra resposta de um diretor, se leva, ó, recebi aqui, estou lendo aqui na Start, estou lendo todo mundo fazendo projeto de IA. Nós não negamos dinheiro para você e você não tem nenhum projeto estratégico de IA, então essa necessidade de correr hoje existe e a gente está aqui para suportar e até para ser o Trust Advisor e o consultor estratégico para vocês, não só estratégico, mas também de mão na massa operacional para viabilizar esses desejos que os stakeholders têm na empresa de vocês. E aqui, a nossa surpresa, isso está no forno, foi realmente uma conversa aqui interna para conseguir convencer o Caio a deixar a gente dar esse spoiler. A Liva é a plataforma de IA, né, da Weave. Ela é uma plataforma no-code, o Caio é o criador, idealizador da Weave. Então, o que a gente mostrou aqui de entrega de projetos, ele tem tailor-made, a gente entra com consultoria, analisa o seu negócio, mas a gente tem uma plataforma que acelera esse desenvolvimento. Então, ela trabalha com o conceito de workflows, conceito drag and drop de criação de nós, todo o conceito de ferramentas construídas. Então, vocês podem ter uma fábrica de construção de IA dentro de casas, embarcada, inclusive, com código-fonte Python. Só estou mostrando aqui, ela está na esteira, release 2025, a gente vai lançar para o mercado. Trouxe aqui como uma sessão especial para vocês aqui como a nossa audiência premium e vocês vão ser convidados para a Van Premier para esse lançamento da Live. Agradeço vocês estarem aqui. Volto a palavra para minha colega Jéssica e a gente vai para o momento principal aqui da nossa conversa, nosso webinar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jéssica. Muito obrigada, Mozart. Obrigada, Caio. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Pus até meu óculos para ler as dúvidas aqui que vocês mandaram. Por favor, pessoal, a gente recebeu algumas dúvidas aqui num canal de comunicação de WhatsApp. Por favor, mandem aqui no chat também novas dúvidas que vocês tenham. A ideia é que vocês interajam bastante e saiam daqui com tudo muito esclarecido. Podem trazer, inclusive, dúvidas específicas aí do negócio de vocês. Lembrando que, para uma agenda mais detalhada, para que a gente possa entender mais do negócio de vocês, esse QR Code aqui, ele dá acesso à agenda, tá? Para que vocês possam marcar ali um horário, tá? Para que a gente possa conversar, eu, Caio, Mozart, junto com vocês, para entender mais do negócio e para que a gente possa estruturar aí um plano de ação em conjunto e sermos mais consultivos de acordo com o business de vocês, tá? Então, indo para a primeira pergunta aqui, né? Daí eu chamo o Caio e o Mozart para responderem, tá? Essa dúvida aqui. E para manutenção, né? A câmera consegue antecipar problema em máquina antes de quebrar de vez, né? Então a gente fala um pouco da aplicação ali de visão computacional de maneira preditiva com relação aos equipamentos, né? Então essa é a primeira pergunta. Eu abro aqui para Caio e Mozart, por favor, responderem a esse questionamento. Da parte preditiva, tá? Voltada à manutenção preditiva, a câmera não é a melhor tecnologia, tá? Teria que fazer alguma inferência indireta, é mais complexo e às vezes você nem vai conseguir a informação que precisa a partir da câmera. O melhor mesmo é você partir para um sistema de sensoriamento com ingestão via pipeline de IoT, passando direto pelo seu PLC, tá? Ou fazendo ingestão via protocolo MQTT, passando por algum dispositivo em borda, pode ser mesmo uma Raspberry ou um ESP32, se for muito simples a ingestão ou o sensor que você está usando, tá? A outra parte da pergunta foi, Jéssica? Não, na verdade era essa mesmo, Caio. Acho que você já respondeu aí o questionamento, se a câmera conseguiria fazer antecipação do problema de uma máquina antes de quebrar de vez, né? Então já foi respondida aqui o questionamento. Temos mais duas dúvidas aqui que eu quero trazer. Pessoal,
Mandem aqui no chat, por favor, de acordo com o business, tá? Mas vamos lá. É, no final das contas aqui, como a indústria consegue medir o retorno de investir numa solução como essa? O famoso ROI aí que a gente sempre fala, né? Então, como que a gente consegue fazer essa mensuração aí, né, do retorno investido em uma solução como essa? Caio, é a pergunta aqui de um dos nossos participantes. Essa pergunta é complexa, viu? Vale milhões essa pergunta. Para medir o ROI de aplicação de IA, modelos de machine learning, tá? Depende muito do negócio do cliente. Então, a gente entra, entende o modelo de negócio do cliente, onde está a maior dor dele, e ali a gente consegue ponderar. Por exemplo, numa fábrica de pisos, a gente vê uma quebra muito grande de pisos. Então, se a gente colocar um controle de qualidade, um sensoriamento, a gente consegue reduzir em 20, 30% ali, dados os números que eles já têm no passado. Então, dado o modelo de negócio do cliente, o desafio que a gente está resolvendo, a gente tem uma primeira aproximação. E a próxima aproximação que a gente consegue fazer é usando pesquisas de mercado mesmo. Então, é muito frequente essas consultorias, McKinsey, Bain Company, as Top Four, fazerem estudos de caso de IA. E aí a gente pode se basear nesses estudos de caso de IA para também fazer uma estimativa de ROI, como sendo um complemento à estimativa original do modelo de negócio. Legal, até o Roberto fez um comentário aqui, né? Obrigada, Roberto, ele trouxe aqui, né? Que nós falamos aqui sobre o uso de IoT, né? Quanto à análise de dados em grandes volumes e uso analítico dessas informações para facilitar o dia a dia e projetar a antecipação de informações e trazer esse ROI, né? Então, Roberto, acho que foi um comentário super pertinente aqui. Não sei também se o Mozart ou o Caio querem, obrigada pela participação, querem trazer algum comentário Quero acerca sim. disso? Aí ele está Quero, questionando se a gente tem experiência nessa área, né? quero corroborar, sim, assim, a gente tem muita experiência, assim como o Caio está falando naquele case, por quê? Porque, independente do setor, claro que a gente está falando da indústria aqui, o nosso tempo, a nossa fase de assessment é muito precisa e é uma fase que ela é em parceria, quatro mãos com o cliente. Então, aquilo que o Caio falou, né? A gente analisa muito bem quais são os indicadores esperados, seja no MVP, seja numa POC ou seja num projeto real, e a gente assina esses indicadores junto com o cliente, vocês definem isso, quais são os indicadores importantes. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? Indicadores claros e rápido num projeto. Menos falhas, menos paradas, menos desperdício, isso é mais produção entregue. Então, esse ROI, vamos dizer, desses indicadores que eu falei, ele aparece em meses. E a gente, todo projeto que a gente entrega, como o Caio mostrou ali, o cenário desafiador, o caminho de construção, o novo cenário, ele sempre aparece resultado e o ROI conquistado. O Caio pode até dar alguns exemplos, além da indústria, de quanto ele já conseguiu aí ganhar em projetos e economizar. E, é claro, né? É como trocar ali, vamos dizer, lâmpadas, né? Tipo, trocar uma lâmpada, vou pegar um exemplo simples para conceituar todo mundo, trocar lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Então, o custo inicial às vezes é maior, você vai ter investimento naquele projeto, mas a economia e a eficiência no tempo, eles pagam esse investimento rápido. Oh, legal. Roberto, depois dá um joinha aí, se ficou claro, e a gente pode bater um papo mais específico depois, tá? Para apresentar alguns estudos aí para você. Se puder até, pessoal, voltar aqui para o nosso QR Code, assim quem tiver que encerrando aqui o bate-papo com a gente consegue acessar para marcar uma agenda aqui com a gente. A gente tem a pergunta do Marcos também, tá, pessoal? Que é como a AI pode apoiar no aumento de qualidade a inspeção visual é um caminho, né? Então, como a AI pode ajudar no aumento de qualidade? E se a inspeção visual é um caminho para tanto? Opa, Roberto já agendou aqui. Show. Obrigada, Roberto. Aí eu não sei se o Caio ou o Mozart aqui querem trazer essa visão sobre inspeção visual, se é um caminho aí de fato para aumento da qualidade, utilizando. Sim, essa parte de uso de IA para aumento na qualidade e inspeção visual é um ganho, tiro certo, tá? Qualquer processo que tem inspeção visual, dá para você aplicar IA para fazer esse controle.
Em termos operacionais, é uma economia gigantesca e, ao mesmo tempo, em termos de métricas finais, é muito melhor do que um humano fazendo aquela inspeção, tá? Então, o ganho é rápido, é bem rápido. Só complementando, Jéssica, a, a visão computacional também ela cria registros digitais, né? Assim, como se fosse ali pegadas de cada etapa. Então, isso vai gerar um histórico ali para a empresa, né? Automático e, além de automático, confiável, sem ficar dependendo de planilhas ou anotações manuais, como acontece no chão de fábrica. Então, assim, uma analogia também é como a gente ter uma caixa preta ali de um avião que grava tudo para garantir essa rastreabilidade e transparência nos processos. Legal! Temos o Anderson aqui trazendo um caso de uso real aí do dia a dia dele, né? Que ele comentou que ontem ele estava andando pela fábrica e viu que o apontamento de entrada e saída de veículos é feito manualmente. E que ele está pensando em criar um sistema de input, mas colocar AI para ler e preencher essas informações. Daí ele está perguntando se a Lívia pode fazer isso em tempo real. Pode sim. Anderson, que é nosso cliente já, inclusive. Dá para você fazer a integração via API ou via WhatsApp, tá? Então, qualquer um dos caminhos que você escolher como meio de comunicação para esse registro, dá para ser feito. Aí, ó, pronto. Aí ele está perguntando se depois ele consegue criar agentes para escalar para outros modelos. Sim, conseguimos. Para quem não tem essa visão ainda, a Lívia ela atua de duas formas, né? Hoje a gente entrega a solução para que você possa autonomamente criar esses agentes para todo e qualquer modelo de negócio dentro da sua empresa, ou você pode contar com a Weave para que faça essa criação de maneira consultiva para você, tá? A gente está, inclusive, com alguns números aí já de Lívia funcionando em operação que a gente pode compartilhar para que vocês testem, usem e abusem depois. Mas é factível sim, tá, Anderson? Eu antecipando a resposta aqui, você criar esses agentes para escalar outros modelos, com certeza, tá? Então, muito legal, Anderson, obrigada aí pela interação. Vamos marcar um bate-papo. Eu sei que você já recebeu uma visita aí do nosso time na fábrica, né, e no escritório. Vai ser um prazer a gente detalhar um pouco mais essa visão de projeto, além de um outro aí que eu sei que a gente já tem também no radar. Muito feliz de ver vocês Jéssica, interagindo aqui, pessoal. Opa, diga lá. tá me ouvindo agora? Sim, Não sei se ficou claro se vocês conseguiram ouvir, eu tive um pane aqui, se ficou claro a minha resposta daquela questão de rastreabilidade e qualidade, vocês chegaram a ouvir essa? do último questionamento, sim, tá? Ah, Agora então deixa aqui, perfeito. se foi um complemento aqui ao do Então, Anderson, perfeito. ainda não. Não, perfeito. Você e o Caio já endereçaram bem, então o que a gente consegue hoje com uma plataforma como a Livre, uma vez que você monta um modelo e criou o seu agente, você pode replicar, né? Então você tem esse agente, você pode customizar ou criar agente para outras aplicações dentro da empresa, o que dá para você, assim, o que é importante nisso, né? Pessoal, todo mundo está vivendo uma corrida por IA. Então, nós como empresas prestadoras de tecnologia e consultoria estratégica em tecnologia, cliente final querendo montar squad, ter seus projetos de A, e a gente sabe que os recursos são escassos, a gente tem um apagão de mão de obra. Então, a gente já tem aqui nosso time de engenharia de dados IA, muito bem conceituado, que a gente pode levar isso para a tua empresa e atender os projetos iniciais ali numa prestação de serviço, e continuar prestando serviço e gerenciando, se esse for um desejo, e também com a plataforma que será lançada, como a Jéssica e o Caio falaram, treinar a tua equipe para que depois vocês desenvolvam num conceito de um suporte N2, N3, para que você tenha autonomia para aprender, desenvolver seu time e escalar nos seus agentes dentro da tua empresa. Ô, Mozart, legal. Pessoal, a gente não recebeu novas dúvidas aqui, mas foi um prazer ter essa interação, tá? Mais uma vez, deixando ali o QR Code disponível para a gente poder encerrar, com a disponibilidade de agenda, tá? Para a gente bater esse papo, pessoal, entender um pouco mais. Lembrando que aqui no chat também tem o questionário de maturidade. É super bacana para que vocês possam ter a visão do próprio negócio, o quão preparado o negócio de vocês está para receber um projeto de AI.
Ficou claro aqui que a gente trabalha em toda a jornada de AI, desde a criação dos agentes, né, que é algo que a gente consegue fazer uma implementação rápida aí para vocês, até projetos mais robustos e estratégicos, mas que a gente também consegue trabalhar em implementação rápida com um retorno de investimento também rápido, porque a gente sabe dos desafios que a gente tem para defender esses projetos dentro das nossas empresas, dentro das áreas de negócio, dentro das diretorias. Então é bacana que a gente consegue fazer uma apresentação ali de um plano de negócio de rápida entrega e de rápido retorno, tá, pessoal? Eu caminho aqui para o encerramento do nosso bate-papo. Queria agradecer imensamente a todos que participaram, a clientes, a empresas que ainda não são clientes da WIB, que eu fico aqui e deixo aqui o convite para que conheça mais do nosso portfólio, né, dentro do mundo de dados e AI, para além desses universos também. Queria agradecer muito ao Mozart, ao Caio, ao nosso time de marketing, que lindamente organiza tudo aqui para a gente estar com esse momento, esse espaço aqui para vocês. Então, e faço aqui novamente o convite para o próximo webinar, que vai ser no dia 3 de setembro, focado em agronegócio, pessoal. Conto muito com vocês, muito obrigada e foi um prazer enorme estar essa manhã aqui com vocês. Um grande abraço, pessoal. Ótimo dia.